Textos com profecias escritas há milhares de anos atrás parecem prever conflitos que vivemos nos dias de hoje, especialmente no Oriente Médio. Num mundo cheio de guerras, incertezas políticas e alianças imprevisíveis, Jerusalém continua a ser o foco das atenções globais. Os conflitos na região se intensificaram, países mudaram suas posições políticas e discursos que antes pareciam inconcebíveis agora fazem parte do dia a dia internacional. Segundo o profeta bíblico Zacarias, tudo isso pode significar que a atual geração não está apenas vivendo mais um capítulo da história, e sim presenciando um evento grandioso, sobrenatural e divino para toda a humanidade. Para que seja possível entender o atual momento que estamos vivendo, é necessário olhar para aquele que previu tudo isso antes de acontecer. Na época cristã, o profeta Zacarias foi escolhido por Deus durante a época da restauração do povo de Israel, em que estava no exílio da Babilônia. O profeta começou suas profecias no 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dario, em 520 a.C. Antes de encorajar o povo a reconstruir o templo, Zacarias também fez várias profecias sobre a vinda do Salvador e os tempos do fim. É nesse contexto histórico e teológico que o livro de Zacarias se destaca na Bíblia hebraica e Antigo Testamento cristão. As suas profecias não apenas dialogam com o sofrimento imediato do povo restaurado, mas também abrem um horizonte para um futuro em que Jerusalém se tornaria novamente o centro de um conflito decisivo entre o mal e a intervenção divina. O texto é uma mistura de esperança messiânica e aviso, sugerindo que o sofrimento estaria muito próximo do fim. Zacarias 14 é o 14º e último capítulo do livro de Zacarias e contém as profecias atribuídas ao profeta. É considerado por muitos fiéis como um dos capítulos mais intensos de toda a Bíblia, um dos textos proféticos mais detalhados sobre os dias atuais. Em suas palavras, o profeta já destacava Jerusalém, um dos principais centros de atenção geopolítica da atualidade. O capítulo 14 inicia com uma declaração de que chegará um dia pertencente ao Senhor. Não é um dia qualquer, ou apenas mais um dia na história da vida humana. É um dia que pertencerá exclusivamente a Deus, um dia em que Ele vai intervir diretamente nos assuntos da terra. É a afirmação de que, apesar do aparente domínio do caos, a soberania divina não foi anulada. O texto descreve a reunião de todas as nações para batalhar contra Jerusalém. Quando essa passagem é lida no ano de 2026, com o cenário geopolítico contemporâneo, torna-se difícil não perceber paralelos. Observam-se coalizões internacionais se formando, discursos diplomáticos que colocam Israel numa posição de crescente isolamento e movimentos globais que parecem convergir de maneira intensa para exercer pressão sobre aquela pequena faixa de terra no Oriente Médio. O profeta também expõe de forma direta e contundente o sofrimento para o futuro. Zacarias não suavizava a mensagem, não recorria a eufemismos e nem oferecia uma narrativa romantizada dos acontecimentos finais. Pelo contrário, ele descrevia a destruição, o caos e a dor de maneira explícita. Metade da cidade de Jerusalém seria levada ao exílio, casas saqueadas e a violência se manifestando sem disfarces. Trata-se de uma representação profundamente realista das consequências da manifestação plena do mal. A sua forma de abordar o futuro através de dores condiz com as promessas na Bíblia de que os últimos dias não serão fáceis. Jesus, por exemplo, afirmou que haveria tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Muitos apóstolos alertaram sobre tempos difíceis. Zacarias, séculos antes de Jesus, já afirmava isso. E suas previsões parecem mais realistas do que nunca em 2026. Depois de descrever a aparente vitória das nações contra Jerusalém, o profeta revela o momento da intervenção divina.
O Senhor sairá e lutará contra aquelas nações. Seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Trata-se de uma manifestação física, visível, concreta, do Criador do Universo intervindo na história humana. Ou seja, estamos falando de Deus ou Jesus na Terra. É uma descrição de um evento que acontecerá num lugar específico, geográfico, que existe até hoje e que qualquer pessoa pode visitar em Israel ou até mesmo visualizar no Google Maps. O Monte das Oliveiras, situado a leste da cidade velha de Jerusalém, carrega uma densidade histórica e espiritual única. Segundo os evangelhos, Jesus frequentemente se retirava para esse local para orar e ensinar os seus discípulos. Foi ali que proferiu discursos sobre o fim dos tempos, onde ensinou o Pai Nosso e também onde chorou por Jerusalém e anunciou sua destruição futura. Também é o lugar tradicionalmente associado à sua ascensão aos céus após a ressurreição. O fato de Zacarias apontar exatamente esse local como o ponto de retorno do Senhor, séculos antes do nascimento de Jesus, levanta questionamentos sobre se os seus textos não são de fato proféticos. Essa convergência profética não parece ser apenas fruto de coincidência. Pelo contrário, sugere uma revelação progressiva construída ao longo dos séculos por diferentes autores, em contextos históricos distintos, mas que foram unificados por uma narrativa coerente. É como se cada profeta acrescentasse uma peça a um grande quebra-cabeça, cujo desenho completo só começa a se revelar quando observamos a sua totalidade. Entre as declarações mais enigmáticas de Zacarias 14 está a descrição de um dia em que não haverá distinção entre luz e escuridão. É justamente o dia do Senhor a que nos referimos antes. Nem dia, nem noite. Ao cair da tarde, haverá apenas luz. Essa descrição sugere uma ruptura na ordem que conhecemos cientificamente como o ciclo de luz e noite. As suas palavras carregam um simbolismo de que no momento de maior desespero, a luz surgirá, o que é muito esperançoso. O texto de Zacarias também descreve águas fluindo vivas de Jerusalém, metade para o mar oriental, a outra para o ocidental. Num nível espiritual, a afirmação representa a plenitude da bênção, da cura e da vida que fluirá do trono de Deus de Jerusalém para o mundo inteiro. Essas águas não dependem das estações ou das condições naturais, mas da providência divina. Jerusalém deixa de ser apenas um centro político ou militar e se torna a fonte espiritual da vida para o mundo inteiro. Outra passagem impactante de Zacarias 14 refere-se ao reconhecimento do Messias por parte do povo judeu. Em Zacarias 12:10, o próprio profeta anuncia que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas, de modo que olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão como alguém que pranteia um filho unigênito. Essa frase aponta para um arrependimento coletivo e um despertar espiritual sem precedentes, no qual aquele que foi rejeitado passa a ser reconhecido como o verdadeiro Messias. Historicamente, o relacionamento entre o povo judeu e Jesus foi marcado por dor, desconfiança e até mesmo traumas. Para muitos judeus, o cristianismo tornou-se associado a perseguições, violência e tentativas forçadas de conversão ao longo dos séculos. Assim, o reconhecimento futuro de Jesus não é apresentado como um evento isolado, mas como parte de um processo mais amplo, no qual o Messias, que veio em humildade, retorna agora em glória. O apóstolo Paulo desenvolve essa mesma perspectiva em Romanos 9-11. Ele interpreta a história da redenção como um plano progressivo, no qual a rejeição temporária de Israel serve ao propósito da inclusão dos gentios, aqueles que não são judeus, sem anular as promessas feitas ao povo judeu.
Para o apóstolo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A história da redenção, portanto, não é uma história de substituição, mas de restauração. Dessa forma, as profecias de Zacarias convergem para a expectativa de um momento futuro de reconciliação profunda entre Deus e Israel. Esse evento é compreendido à luz do Novo Testamento como a culminação, o ponto mais alto da nova aliança inaugurada por Cristo, na qual o povo originalmente escolhido por Deus é restaurado espiritualmente por meio da revelação plena do Messias. Em resumo, Zacarias afirma que o Senhor retornará à terra quando os judeus estiverem de volta à terra de Israel e a sua capital, Jerusalém, estiver sitiada. Quando tudo parecer perdido para Jerusalém e para o povo de Israel, o Senhor lutará pelo seu povo. Assim, o Senhor retornará ao Monte das Oliveiras. Ainda está confuso em como isso se alinha ao ano de 2026? Calma, eu vou explicar melhor. O conflito atual entre Israel e palestinos, especialmente o grupo Hamas, tem raízes profundas que remontam à Declaração de Independência de Israel em 1948. Desde então, a região vive em constante estado de tensão, marcada por muitas guerras e crises humanitárias. A origem desse conflito pôde ser registrada pela primeira vez em 1917, com a Declaração Balfour, na qual a Grã-Bretanha manifestou apoio à criação de um Estado Nacional Judeu na Palestina. Em 1922, a Liga das Nações autorizou de fato o governo da Grã-Bretanha a ajudar o povo judeu a estabelecer um país na região. Mas a Declaração Balfour não falava sobre a população árabe local. Havia apenas uma referência sobre o respeito pelos direitos civis e religiosos. Longe de se criar um ambiente pacífico e resolver conflitos, entre 1936 e 39, a tensão entre árabes e colonos judeus levou a diversos tumultos. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, sucessora da Liga das Nações, propôs o chamado Plano de Partição, dividindo o território em 2 estados, mas nenhum dos lados ficou totalmente satisfeito. Os países árabes rejeitaram o plano, enquanto os judeus aceitaram, mas com ressalvas. No dia seguinte à proclamação do Estado de Israel, teve início a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A partir desse momento, a disputa entre judeus e árabes ganhou contornos abertos e irreversíveis. A proposta inicial previa a coexistência de 2 estados, numa faixa territorial muito estreita, e desde o princípio, o acordo não atingiu o consenso. O lado árabe rejeitou o plano de partição por considerá-lo um tanto quanto injusto, sustentando que o desejo por um Estado judeu não possuía legitimidade histórica ou moral para reivindicar aquela terra. Já os judeus aceitaram a divisão proposta como uma oportunidade mínima, porém decisiva, para a concretização de um Estado próprio. Ainda assim, no próprio dia da sua proclamação, Israel foi atacado por forças árabes. Apesar disso, o novo Estado conseguiu se consolidar e prosperar. A faixa de Gaza e áreas ao redor permaneceram sob controle árabe, enquanto o restante do território passou a compor o que hoje conhecemos como o Estado de Israel. A criação de Israel desencadeou o primeiro grande confronto armado da região. Entre 1948 e 49, a Primeira Guerra Árabe-Israelense mergulhou a Palestina num ciclo de violência, marcado por batalhas, deslocamentos populacionais e feridas políticas e sociais. O conflito teve início quando diversos países árabes declararam guerra ao recém-fundado Estado judeu, estabelecendo um padrão de hostilidade que moldaria de forma duradoura a dinâmica dos conflitos no Oriente Médio. Durante a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em junho de 67, Israel ocupou a faixa de Gaza, mudando de forma decisiva o equilíbrio territorial e político da região.
2 décadas depois, em dezembro de 87, a tensão acumulada explodiu numa série de protestos e confrontos violentos entre palestinos de Gaza e as forças israelenses. Foi nesse contexto que surgiu o Hamas, um grupo de orientação islâmica radical que defende a eliminação do Estado de Israel e a constituição de um único Estado palestino, tendo Jerusalém como sua capital. Atualmente, a faixa de Gaza constitui um território de aproximadamente 365 quilômetros quadrados, tendo a cidade de Gaza como seu principal centro urbano. Além dela, existem ao menos outros 7 municípios, muitos deles cercados por extensos campos de refugiados. A situação humanitária no local é extremamente frágil. Dados das Nações Unidas indicam que cerca de 80% da população depende de ajuda internacional para sobreviver, e aproximadamente 1 milhão de pessoas necessitam diariamente de assistência alimentar básica. O conflito mais recente na faixa de Gaza teve início no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque coordenado por terra, mar e ar contra Israel, a partir do seu próprio território. No dia seguinte, o governo israelense declarou oficialmente estado de guerra. Embora os objetivos anunciados por Israel incluíssem o desmantelamento do Hamas e a libertação de mais de 240 reféns capturados durante o ataque inicial, a ofensiva militar passou a gerar fortes reações da comunidade internacional. O número de mortos aumentou de forma dramática, ultrapassando 70 mil vítimas até o final de 2025, acompanhado por uma larga destruição da infraestrutura civil em toda a faixa de Gaza. Com a intensificação da guerra entre Israel e o Hamas, muitos fiéis voltaram seus olhos para as profecias de Zacarias, especialmente o capítulo 14, no qual o profeta anuncia que as nações seriam reunidas para lutar contra Jerusalém. O texto afirma que, nesse momento crítico, o próprio Senhor intervirá, saindo para guerrear contra esses povos. Ele será reconhecido como o Rei sobre toda a terra, e naquele dia haverá um só Senhor e um único nome. Jerusalém, então, será restaurada, plenamente habitada e, segundo a promessa profética, jamais voltará a ser destruída. Diante desse panorama, torna-se difícil enxergar esses eventos apenas como disputas territoriais ou crises políticas isoladas. A sucessão dos conflitos modernos parecem ecoar de maneira inquietante as visões de Zacarias. O texto profético convida o leitor a olhar além das manchetes marcadas por violência e destruição, sugerindo que o aparente impasse diplomático e o crescente isolamento de Israel podem constituir o cenário para uma intervenção que ultrapassa os limites da ação humana e da lógica política tradicional. Se os textos de Zacarias estiverem corretos e suas profecias se concretizarem, o Senhor derrotará as nações que atacam Jerusalém, atingindo-as com uma praga severa que apodrecerá seus olhos e línguas. Coisa terrível. Ele matará os seus animais e confundirá os soldados com pânico, de modo que eles ataquem uns aos outros. É exatamente nesse ponto que as profecias de Zacarias deixam claro que não podem ser compreendidas apenas pelos filtros da razão humana. As imagens apresentadas pelo profeta rompem com qualquer expectativa científica, histórica ou lógica construída ao longo dos séculos. Não se trata de fenômenos que possam ser explicados por causas naturais, modelos matemáticos ou, quem sabe, previsões baseadas em padrões observáveis. Pelo contrário, o texto aponta para acontecimentos sobrenaturais que escapam totalmente ao domínio da ciência moderna. Se a análise se limitar ao que pode ser comprovado, testado ou reproduzido, essas declarações serão inevitavelmente rejeitadas como impossíveis para serem levadas ao pé da letra. A fé, nesse contexto, não surge como um recurso emocional ou uma fuga da realidade, mas como o único meio capaz de acessar esse tipo de compreensão.
Zacarias não escreve para convencer céticos por meio de argumentos racionais, mas para advertir e preparar aqueles que estão dispostos a confiar no agir de Deus, mesmo quando ele desafia todas as leis conhecidas. A Bíblia, em diversos momentos, afirma que os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. E aqui, essa distância se torna ainda mais evidente. Aceitar essas profecias exige reconhecer que há limites para o conhecimento humano e que, em determinados momentos da história, a soberania divina se manifesta de maneira que nenhuma explicação científica será capaz de compreender. Dessa maneira, a mensagem final não é de temor, mas de esperança sustentada pela soberania divina. Se a angústia do presente reflete com fidelidade as dores anunciadas pelo profeta, ela também aponta para a proximidade da redenção. O cerco das nações contra Jerusalém não representaria o fim da história, mas o prelúdio necessário para a manifestação física do Messias no Monte das Oliveiras, transformando o palco da maior batalha da humanidade no lugar de uma paz definitiva e eterna. E você? Também acredita que os textos proféticos de Zacarias estão se cumprindo? Você acha que esses conflitos são frutos de um plano maior e divino? Ou considera que somente as negociações geopolíticas serão capazes de pôr fim a esse conflito e encerrar os vários ciclos de guerra? Deixe nos comentários as suas opiniões. Nós agradecemos a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.